Enfim. É, Então, o que muito se falou essa semana, tá? Foi acho que um dos posts mais comentados do Derbycast. Foi postado lá que na quinta-feira teve uma reunião do Conselho do Palmeiras e o Paulo Nobre, melhor presidente dos últimos anos do Palmeiras, se bobear da história, mandou a carta de renúncia dele como como conselheiro, né? conselheiro vitalício do clube. E Certo. muita gente começou, vai embora. Primeiro de tudo, mesmo que ele tivesse feito coisa errada, justificasse, é uma ingratidão impressionante, né? Que no Palmeiras está parecendo ser comum ser ingrato também, né? Nesse Palmeiras dos últimos anos. Mas tudo bem. O que Hum. aconteceu? Ele pediu a carta de. E aí, nos posts começaram polêmicas, perguntas pessoas. E eu questionei e falei, mas eu acho que vocês não sabem o que aconteceu para falar que o cara não devia ter pedido a renúncia. É verdade, pude acompanhar isso Então eu aí. acho que eu falei, até a gente falou que ia ter, esclarecer algumas coisas aqui, então eu fiz aqui uma listinha, um cronograma básico do, do que aconteceu, da história, e aí você pode me interromper se quiser e falar. Paulo Nobre foi presidente do Palmeiras. Quando ele saiu da presidência do Palmeiras, antes dele sair da presidência do Palmeiras, tentaram fazer uma maracutaia dentro do Palmeiras, dentro do conselho do Palmeiras, para colocar a Leila e o seu marido, Lamáquia lá, não sei que é o nome dele agora, como conselheiros do Palmeiras. Que eles não poderiam ser conselheiros do Palmeiras, porque pelo estatuto eles tinham que ter um número de anos como sócios, que eles não eram. Certo. O senhor Mustafa fez uma carta mandrake com a data dos anos 90, falando que eles eram sócios desde os anos 90. O Paulo Nobre Ah, barrou isso. Quando o Paulo Nobre saiu, o Paulo Nobre elegeu o Maurício Gagliotti. Ele chegou e falou: Ó Maurício, não, tipo, não venda a alma do clube, sabe? Não venda a alma do clube. o Gagliotti falou pro O Paulo Paulo Nobre Nobre. falou para o Gagliotti: Ah, não tá. vem da alma do clube. Dinheiro é importante, porém o clube está sustentável. Com certeza o patrocínio desse esporte faz diferença, mas o clube está sustentável. Não vem da alma. Faça as coisas conforme são. E havia um combinado extraoficial que o Paulo Nobre seria o diretor de futebol do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem um diretor de futebol que é do conselho e o diretor profissional, que é o Alexandre Matos. Esse cara do Certo. conselho seria o Paulo Nobre. Que é o sonho dele, sempre foi ser diretor de futebol. Ele nunca quis ser presidente do Palmeiras. 2 semanas depois do Paulo Nobre sair, o Gagliotti assumir, ele botou em pauta, senhor Gagliotti, acho que foi 2 semanas, um mês depois, o senhor Gagliotti botou em pauta a votação da validação da candidatura dos dois para ser conselheiro. Ele aceitou a carta fraudulenta do Mustafa, e colocou a Leila e o Lamáquia como sócios e que poderiam ser candidatos a presidente, a conselheiros do Palmeiras. Foram eleitos, é óbvio. Os caras vivem bancando jantares milionários para alguns sócios e conselheiros, você vai ser eleito. Nesse momento, o Paulo Nobre falou: me afasto do futebol do Palmeiras. Tô fora, foi lá pra Europa, ele viaja, faz rally lá, tá lá na Europa. Na eleição passada, passando-se os anos, chegou a eleição. Eles mudaram o estatuto. Antes da eleição, eles mudaram o estatuto. Mais uma paulada que eles deram no. Ele se sentiu traído. Antes da eleição, eles mudaram o estatuto. Para ficar 3 anos e para o tempo que você tem de conselheiro diminuiu acho que era 12 anos para 5 anos. Que dá exatamente quando o Gagliotti sair da presidência, a próxima eleição, ele não pode concorrer, então a Leila poderia concorrer. E nessa última eleição, a treta foi a seguinte: o Paulo Nobre apoiava o Afonso de la Mônica.
e o Afonso de la Mônica. Aí começou a chantagem. Mesmo ele se sentindo traído, ele falou, eu vou apoiar politicamente. A Leila, que todo mundo tá falando, ele foi errado porque ele apresentou a tal da Black Star lá, o negócio que deu a confusão. A Leila fez chantagem, ela chegou e falou, se o presidente mudar, eu não vou mais patrocinar o Palmeiras. E ela falou isso dentro do clube do Palmeiras. O Paulo Nobre virou e falou assim, se ela não patrocinar, a gente arranja outro patrocínio. Nesse meio termo apareceu esse cara dessa empresa, eu não lembro agora o nome exato dele, dessa empresa chamada Black Star, que é uma holding internacional de investimentos, muito estranha, realmente, mas esse cara chegou e perguntou ao Paulo Nobre, se os caras não patrocinarem, a gente patrocina. E eles vieram com uma oferta, que era uma oferta meio absurda, mas era uma oferta deles, da empresa, pro Palmeiras. O Paulo Nobre falou, eu tô fora da política do Palmeiras, mas meu candidato é o Afonso de la Mônica, manda pra ele. Aí os caras foram e mandaram pro Afonso de la Mônica. O Afonso de la Mônica falou, se eu ganhar, eu tenho essa proposta. Era $1 bilhão por 10 anos de contrato com o Palmeiras. Que dava um pouco mais do que a Crefisa paga por ano. Ele falou. Aí o que o Paulo Nobre... O Paulo Nobre indicou e foi. O cara foi lá e apresentou. O Afonso de la Mônica perdeu a eleição. E ele falou, se eu perder, eu passo a proposta pro vencedor. Não importa. Se eu ganhar, se eu perder, eu passo a proposta pro vencedor. A proposta veio pra minha chapa, porém, como contrapeso a Leila, que estava fazendo dentro do Palmeiras. Jantar dando pizza de graça para associado votar neles. Levando pessoas para clube de campo para votar neles. Fazendo festa em restaurantes caríssimos de São Paulo para votar neles. Isso tudo é legal, não tem problema nenhum. Aí passou-se a eleição, o Maurício Gagliotti falou que essa empresa Black Star era uma fraude, que as garantias que eles deram não valiam nada. Tudo bem, quer falar isso, tudo bem. Porém, eles deram um pulo do gato que era a culpa dessa empresa fazer essa fraude é do Paulo Nobre. Jogaram nas costas E dele. aí ele virou e falou assim, eu vou ficar tomando facada nas costas, punhalada nas costas. E o cara que ele aceitava, que é o Afonso de la Mônica, que é um cara de bem, é um senhor, já conversei dentro do Palmeiras. Ele virou e falou, não, quem me apresentou isso aí foi o Paulo Nobre, ou seja, os dois lados jogaram a bomba nele. Aí ele falou, eu não vou ficar, se vocês querem ser trouxa e ser vendido pra esse povo, entregar o clube na mão deles, eu não vou fazer parte. Ele entregou a carta de renúncia, me enviou uma carta de renúncia falando, porque ele não pode pedir licença porque ele é conselheiro vitalício. Sim. Então é por isso, não é porque ele não aceita, ele não concorda, ele não aceita, ele abriu mão de ser conselheiro. O que não impede ele de voltar pro Palmeiras sendo diretor de futebol, porque para ser diretor de futebol você não precisa ser conselheiro. Então esse é o caso. Aí vocês tiram suas conclusões. Eu não tenho nada Muito contra o Paulo Nobre, eu acho muito estranho o comportamento do Maurício Gagliotti, Leila Pereira e afiliados ali. A gente já discutiu aqui de ser um balcão de negócios em vez de ser um time de futebol. Então, aí cada um tira suas conclusões e vê se prefere ficar do lado do Paulo Nobre ou do outro. E mais uma coisa, pra você ver como as coisas são obscuras. Todo mundo tá vendendo a ideia de que o Paulo Nobre tá fraco politicamente dentro do Palmeiras, não sei o quê. Nessa reunião do conselho, que ele enviou a carta dele, e que eles puniram o Afonso de la Mônica com suspensão de 1 ano, no estatuto do Palmeiras diz, para ter essa reunião precisa ter um quórum mínimo de, eu vou chutar um número aqui, tá? Porque eu não sei exatamente o número. 300 conselheiros. Não tinham os 300 conselheiros lá. O senhor Serafim Del Grande tocou a reunião do mesmo jeito e votou a suspensão do Afonso de la Mônica do Conselho do Palmeiras, que é uma injustiça. Segundo,
o senhor... Eles leram a carta e aceitaram a renúncia do Paulo Nobre, sendo que... Só que isso é uma renúncia, é uma coisa pessoal, ele não vai querer brigar por isso ou voltar atrás. Porém, no Estatuto do Palmeiras se diz: para aceitar a renúncia do conselheiro vitalício, necessita de quórum mínimo, o mesmo quórum, mais apreciação do conselho da carta renúncia. Ele não deixou o conselho apreciar a carta renúncia e ele leu lá a carta e falou: tá renunciado. Ou seja, vamos aí, com calma, pessoal. Vocês estão querendo... Porque a mulher vende, a mulher dá dinheiro, comprou a torcida organizada lá, bancando o carnaval dos caras. Então, se vocês querem... Isso é isso. Eu sou o Palmeiras. Eu prefiro... O Palmeiras é muito maior que todos esses. Que o Paulo Nobre, que o Mustafa, que a Dona Leila, que o Maurício Gagliotti e que todos esses outros. Então é só isso que eu queria falar, porque muita gente questionou e falou: você tá sabendo do quê? Você tá sabendo do quê? Eu sei a história. E eu prefiro, sabendo os fatos, não vou pesar de um lado pro outro, eu prefiro ficar do lado do Paulo Nobre pelo que ele já fez pelo Palmeiras e pelos fatos. Outra coisa, se a empresa fez uma proposta fraudulenta, processa a empresa. Simples assim. Desculpa aí o desabafo, é que eu queria dar satisfação ao pessoal do que... Não, é isso, eu acho que é importante também, porque... E você causar um tumulto político desse, às vésperas de um clássico contra o Corinthians, numa época que o time em campo não veio bem, dá pra ver que às vezes o futebol não é a prioridade de quem tá lá dentro. E ainda tem torcedor que fala que quem é o dono do Palmeiras é o Felipão. A ingratidão tá no céu, velho. Então é isso aí, Diegão.